Fala, queridos, graça e paz. Que bom ter você aqui nesse segundo vídeo da série Propósitos. E antes de começar esse vídeo, antes de começar a ministrar o seu coração, quero primeiro agradecer por ter você aqui participando do meu canal do YouTube. E se você ainda não participa do canal, te convido para você se inscrever agora, enviar, compartilhar esse vídeo, esse devocional para os seus contatos, acionar o sininho, porque nós queremos enviar muita informação, muito conteúdo, e que bacana que você sempre será notificado de uma maneira antecipada sobre tudo aquilo que nós faremos aqui e comunicaremos aqui no nosso canal do YouTube. Amém? Deus abençoe você, espero que esse vídeo possa edificar a sua vida. Estamos falando sobre propósitos. Acreditamos muito que todos estamos aqui e nascemos para cumprir um propósito de Deus. E Paulo usa uma expressão poderosa em Romanos capítulo 8, verso 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse segundo o seu propósito é o propósito de Deus. Agora eu fico perguntando, talvez você pode estar vivendo um momento tão difícil, de tantas lutas, de tantas dificuldades. Como declarar ou como viver essa declaração? Todas as coisas cooperam para o bem. Como cooperar para o bem se o meu momento é difícil? Como cooperar para o bem se o meu momento é extremamente desafiador? Vamos pensar que o nosso Deus, ele é o alfa e o ômega, ele é o começo e o fim. O fim já está escrito, Deus já definiu na história aquilo que vai acontecer. E eu não tenho dúvida que você faz parte dessa história de Deus. E como um tabuleiro de xadrez, Deus está nos movimentando nessa história para cumprir o seu propósito. Eu quero que você reflita comigo na história. Gênesis capítulo 12. Deus ele vai fazer uma declaração para Abraão, dizendo: Abraão, sai do meio da sua terra e da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. E Deus ele está movimentando um homem que está em Ur dos Caldeus para ir para um lugar que ele não conhece. E Deus vai falar algo para Abraão que vai comprovar que a história de Deus está definida. Olha que interessante o que Deus diz em Gênesis capítulo 15, nos versos 13 e 14. Então o Senhor lhe disse: saiba com certeza que a sua descendência será estrangeira em uma terra que não lhe pertencerá. Também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Deus chama Abrão, de Ur dos Caldeus, para ir para um lugar que era Canaã. Eles iriam para uma terra nova, vivenciar um novo tempo em Deus. Mas Deus já está dizendo para Abrão: olha, a sua descendência será escravizada. Deus está chamando Abrão aqui e já está dizendo que aqui eles serão escravizados. Olha que interessante, Deus está movimentando a vida de Abrão, mas já vai, na história, dizer que movimentará a vida de outras duas pessoas, a vida de Moisés e a vida de José. Primeiro, a vida de José, em Gênesis capítulo 37. Falei isso no devocional de ontem. José começa a ter sonhos. Os sonhos de José estão relacionados com o movimento de Deus na vida de Abrão. Olha que interessante. Abrão obedece a Deus, ele sai daquele lugar que Deus o tinha determinado para sair, vive um tempo novo. Aí você conhece a história do povo hebreu, né? Abrão vai ter lá o seu filho Isaac, Isaac vai ter o seu filho Jacó e Esaú, e através de Jacó vem os patriarcas, né? Os 12 filhos de Jacó, e Deus permite com que uma fome se levante, e José é instrumento de Deus para guardar o povo hebreu da fome, né? É interessante isso, porque na história, se você olhar com base no texto de Romanos que nós lemos, Romanos 8, 28, como é que as coisas cooperaram para José? Se José foi colocado numa cova, vendido como escravo, enviado para o Egito, como é que todo o sofrimento de José está cooperando para o bem dele? Na verdade, está cooperando para o bem do propósito de Deus. Porque José é o instrumento que Deus vai usar
para tirar o povo do Egito. O texto que nós lemos de Gênesis capítulo 15, os versos 13 e 14, já está movimentando a vida de José, porque José faz parte de um propósito de Deus. E o que José está vivendo cooperará para o propósito de Deus. A gente, quando lê Romanos 8, 28, a gente tem muitas vezes a ideia de pensar que as coisas vão cooperar para aquilo que nós queremos fazer. Elas cooperam para o propósito de Deus. Deus movimenta José na história para cumprir um propósito do seu povo que foi enviado para o Egito. E que Deus disse que sofreria 400 anos escravizados e que seria movimentado. Esse povo sairia do Egito. E aí Deus vai movimentar a vida de Moisés. Você conhece a história de Moisés? Moisés é aquele que Deus guardou ali no rio Nilo para que ele não fosse morto por Faraó, né? Quando veio aquela ordem para que todos os meninos fossem mortos, Moisés foi privado, foi guardado, e através de Moisés, Deus providenciou uma grande libertação, uma libertação poderosa, onde Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito. E olha o que diz Êxodo capítulo 12, verso de número 36. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes dava o que pediam, e foi assim que eles despojaram o Egito. Abraão é aquele que Deus tirou de Ur dos Caldeus para levar o povo para um novo tempo. Diante da história, o povo foi levado como escravo e escravizado no Egito. Deus movimenta a vida de José ali para o Egito. E depois do Egito, Deus vai movimentar a vida de Moisés para libertar o povo do Egito. Então nós temos 3 pessoas que não se conheceram, mas elas são movimentadas por Deus para cumprir um propósito. E é interessante porque Abraão vive um momento de crescimento e prosperidade. José vive um momento de sofrimento, dor, perca, mas um momento de ascensão, de restituição e de governo. José cresce num palácio e vai sofrer consequências no deserto, mas volta para o palácio para levar o povo de Deus para o deserto, a fim de cumprir um propósito. Olha como é que Romanos 8, 28, ele vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que vivem segundo o propósito de Deus. Tudo coopera para aquilo que Deus quer fazer. E muitas vezes a gente olha para o momento atual que a gente vive e não entende. Você fala, cara, como é que Deus me colocou no propósito dele em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento? O momento atual que você vive hoje, ele não pode fazer sentido para você, mas ele faz sentido muito para aquilo que Deus quer fazer. Olha que interessante, as palavras que Mardoqueu usa para Esther. Não sei se você conhece a história de Esther, mas Esther, ela é um instrumento que Deus usa para livrar o povo judeu de um momento que seria uma grande destruição do povo, quando Amã trama a morte dos judeus, porque Mardoqueu não se prostrava a ele, e aí Esther, né, por uma ação de Deus, ela vira rainha do rei Xerxes, e só que Amã, ele trama a morte dos judeus, né, e ele consegue, de uma maneira muito articulosa, convencer o rei Xerxes a matar todos os judeus, e Esther, ela vai ter que se levantar agora como rainha e entrar diante da presença do rei Xerxes para ser o instrumento de Deus de um livramento do povo judeu. E aí Mardoqueu vai usar uma frase, uma palavra para Esther que faz muito sentido quando o assunto é propósito. Esther capítulo 4, versos 13 e 14, diz assim, isso é Mardoqueu falando com Esther, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família do seu pai serão mortos. Olha essa parte final do verso 14. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Olha o que Mardoqueu está dizendo. Esther, se você não fizer nada, Deus vai levantar alguém, porque o povo é de Deus, a obra é de Deus. Lembra em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Deus ele vai movimentar a história, Esther, para cumprir o propósito dele. Mas você e sua família vão morrer. Agora pense com carinho. Quem sabe não foi para este momento que Deus te levantou como rainha. E é dessa maneira que a gente deve pensar. Em meio às dificuldades da vida, em meio às lutas que enfrento, quem sabe não é por conta dessa luta, quem sabe não é essa dificuldade, quem sabe não é essa tempestade que Deus usará para o propósito dele na minha vida. Eu penso que nesse segundo dia, nesse devocional propósito, é legal e é interessante você pensar que o momento bom e o momento ruim, eles não determinam se você está no propósito. Mas o que determina é aonde Deus está movimentando. Deus pode me movimentar tanto para um tempo bom, que era o tempo de Esther, tanto quanto o tempo ruim, que era o tempo que José viveu. Tanto num tempo bom, que é o tempo de palácio que Moisés viveu, como num tempo ruim, que era o tempo de deserto, quando Deus se revela para Moisés na sarça. Então, o lugar que você está não determina se ele coopera para o propósito de Deus ou não, mas a maneira como o seu coração se inclina para o propósito. Porque a gente é levado a pensar que as coisas ruins são do diabo e as coisas boas são de Deus. Acredite, as dificuldades da vida podem estar ligadas ao propósito e os momentos bons podem estar ligados ao propósito de Deus. Eu não sei que momento você está, mas sei que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que estão vivendo o propósito de Deus. Tudo cooperará para aquilo que Deus quer fazer, mesmo que Deus te coloque em um momento difícil. Pensa no momento atual da sua vida. Quem sabe, mesmo ele sendo difícil ou sendo bom, quem sabe não é para este momento que Deus colocou você nessa situação. Então ore, fale com Deus, peça a direção, porque Deus está movimentando o mundo como uma grande peça de tabuleiro e o Espírito Santo está nos movimentando para o grande propósito que Deus estabeleceu para a minha e para a sua vida. Amanhã nós avançaremos um pouco mais sobre isso. Eu tenho certeza que Deus continuará ministrando no seu coração no terceiro dia desse devocional propósito. Deus abençoe você e até amanhã o próximo vídeo, querendo o Senhor.